Capítulo 13. Antanasia. Jéssica, não deixe que as lembranças de um pesadelo a incomodem. Insistiu Lucius, baixinho. Você não precisa temer fantasmas evocados pelo seu subconsciente. Obviamente estou vivo e bem de saúde. Ele sorriu. Você não vai se livrar de mim com tanta facilidade. Obviamente ele estava bem. Estávamos a sós na antessala onde sempre ficávamos antes das reuniões com os anciões, dando-lhes a chance de deliberarem antes de entrarmos, e Lucius ajeitava a gravata que cobria seu peito não empalado. E, no entanto, foi tão real. Repeti. Mais do que simplesmente um pesadelo. Uma visão. Uma alucinação. Senti a estaca nas mãos e o sangue pegajoso nos dedos, porque era eu quem tinha usado a arma. Será que estou ficando louca por causa do estresse? Lucius deve ter notado a perda, a culpa e a confusão insuportável que eu ainda não conseguia afastar horas depois de ter gritado na cama, pois segurou meus ombros, oferecendo firmeza, mas arriscando uma piadinha. Eu devia ter avisado sobre os riscos de tomar sopa de galinha antes de dormir. Aquilo é capaz de induzir pensamentos desagradáveis em plena luz do dia, tal qual o sorvete de tofu e alfarroba que seu pai fazia. Se você quiser alguma coisa comestível, simplesmente pegue qualquer telefone, digite 6 e diga Häagen-Dazs. A velha que atende vai compreender, pois é uma ordem que eu costumo dar com frequência. Tentei sorrir também, mas não consegui. A última coisa da qual me lembrava, com lucidez, era de ter bebido aquela sopa estranha e quente e ter caído no sono, e depois de ter acordado e descoberto um buraco enorme em Lucius. Eu estava acordada. Jéssica. Lucius ficou sério e soltou meus ombros depois de apertá-los mais uma vez. Tente esquecer o sonho. Afinal temos que encarar a realidade agora. E de repente, por intermédio de alguma ordem que não vi ser emitida, a porta se abriu e eu estava diante da minha terceira reunião formal com os anciões, sem contar um encontro numa churrascaria na Pensilvânia, onde os conheci e onde eles espancaram Lucius até deixar a vida dele por um fio. Capítulo 14. Antanasia. Enquanto caminhava até minha cadeira na outra extremidade da mesa comprida, eu fazia o máximo, como sempre, para me lembrar de quem era quem em meio ao bando de vampiros parecidos demais, como se a passagem de centenas de anos de muitos ali já os tivesse desgastado a uma uniformidade pálida, como pedras em um rio. Claro que reconheci Dorin, que me ofereceu um sorriso tranquilizador. E Horatil Dragomir, que eu sempre reconhecia porque ele havia perdido uma das mãos em alguma guerra travada na época em que as catapultas eram tecnologia de ponta. E havia uma cadeira vazia na qual meu tio Constantin teria sentado. Lucius, que adentrara logo atrás de mim, puxou minha cadeira, e enquanto ele me ajudava a me acomodar reconheci Flavio Vladescu sentado ao lado de Claudio, e senti um arrepio. Aqueles dois haviam estado entre os vampiros que tinham espancado Lucius naquela noite medonha no condado de Lebanon, quando os anciões tentaram obrigar um príncipe subitamente rebelde a se casar comigo e cumprir o pacto. Meu olhar saltou para Lucius, que estava sentando-se com toda a calma, e eu não conseguia entender como ele era capaz de lidar com Claudio e Flavio todos os dias sem jamais demonstrar que os desprezava. Porque ele tinha que odiá-los. Tinha que ansiar por vingança. Olhei para as mãos fortes de Lucius, e também não consegui entender como ele permitirá que os tios o espancassem, afinal eu não tinha dúvidas de que meu marido poderia massacrar qualquer um de seus parentes mais velhos. Mas, claro, ele fora criado para aceitar o castigo dos anciões e não revidou nenhum golpe de seu tio Vasily até ser desafiado diretamente a lutar. Então olhei de novo para Claudio, cujos lábios nos ostentavam um sorriso estranho,
e que interrompeu Lucius assim que ele começou a pedir ordem na reunião, dirigindo-se a mim, conforme eu havia temido. E como você está, princesa? Todos ficamos muito preocupados com sua saúde e esperamos um relato completo sobre a doença que a afastou do julgamento mais importante deste século. Antes que eu pudesse me recompor para responder, estava paralisada. Lucius falou por mim, dando uma ordem com 2 palavras que mudariam tudo. Silêncio, Cláudio. Capítulo 15. Antanasia. Lucius, você está mesmo silenciando seu tio? Perguntou Cláudio, parecendo genuinamente surpreso. Neste tom de voz? Também fiquei chocada. Nas reuniões, Lucius era sempre controlado. Eu nunca o vira se dirigir a um dos anciões de modo tão ríspido. Mas ficara claro que Cláudio me provocara, e o príncipe Vladescu estava informando a todos que isto não iria acontecer. Ele está me protegendo de novo. Eu deveria dizer alguma coisa. Mas não disse, e Lucius falou outra vez de modo menos áspero, mas que ainda não deixava margem para discussões. Você falou sem pedir a palavra, Cláudio. E nosso costume, nossa lei, exige que solicite minha autorização ou a de Antanasia. Apenas perguntei pela saúde de sua esposa, protestou Cláudio mesmo assim. Você não para de pedir que eu aceite uma Dragomir como minha superior, no entanto, quando faço uma observação amigável, você fica insatisfeito. Insatisfeito com seu fracasso em cumprir a lei, esclareceu Lucius. Fui muito claro neste fórum. Agora somos uma cultura que obedece às leis. Leis? Bufou Cláudio, abandonando qualquer fingimento de preocupação comigo e também ousando confrontar Lucius diretamente. Você cita leis com muita frequência, Lucius. No passado, Vasile permitia que falássemos à vontade. Ele não se preocupava com leis. Você fala demais, ponto. Alertou Lucius. E se recostou na cadeira, como se ainda estivesse à vontade. Mas eu percebi a tensão crescente no maxilar dele. E Vasile não está mais no comando. Portanto, sugiro que você se acostume à nova liderança. Por quanto tempo? Murmurou Cláudio, balançando a cabeça. A voz dele saiu baixa, alta o suficiente apenas para garantir que todo mundo escutasse. Fiquei sentada em choque e em silêncio. Os outros vampiros também permaneceram calados, mas quando examinei o rosto de cada um vi empolgação, não preocupação. Apenas Dorin parecia apreensivo, como eu. O que você disse? Quis saber Lucius, a voz baixando uma oitava. Ou quer omitir suas palavras, como um covarde? Lucius. Flagrei-me fazendo uma tentativa hesitante de interferir, mas ninguém sequer notou. Todos os olhares estavam cravados em Lucius e em Cláudio, cujas bochechas pálidas coraram um pouco ao dizer. Ótimo, Lucius. Vou falar, porque fiquei quieto por muito tempo. Então ele se virou na cadeira para apontar para mim, e pareceu que o mundo inteiro ficou imóvel quando Cláudio verbalizou que cada Vladescu, e talvez alguns Dragomir, devia acreditar ser verdade. Eu acreditava ser verdade. Ela não está preparada para governar, Lucius. Não consegue nem mesmo aplicar a justiça. Não. Eu sabia que a rainha Mihaela Dragomir teria aplicado um pouco de justiça naquela hora, mas permaneci imóvel, espiando Lucius, cujos olhos estavam ficando completamente negros, como na noite em que ele me aprisionara no castelo e quase perdera o controle. No entanto, Cláudio não pareceu notar. Estava ocupado demais verbalizando sua fúria contida ao reconhecer que o jovem vampiro que ele costumava controlar não se encontrava mais sob seu domínio,
e também estava ficando com raiva. Lucius. A voz de Claudio estremeceu de repente. Eu venho aceitando os Dragomir nesta mesa, como anciões, há quase 20 anos. Mas não posso, e não vou, aceitar um deles como meu soberano. Jamais. Ele virou para mim, os olhos semicerrados. Principalmente uma garota que não sabe nada sobre liderança. O cômodo ficou mergulhado em silêncio absoluto enquanto as palavras dele esmoreciam. E então Lucius se levantou e eu voltei a enxergar o príncipe guerreiro que havia invadido o castelo de meus ancestrais jurando derrotar os Dragomir. Só que desta vez ele estava protegendo uma Dragomir, e isso só tornava seu poder mais ameaçador enquanto ele caminhava até o tio, os caninos à mostra. Claudio também se levantou e eu vi que seu corpo inteiro tremia. Talvez de fúria, ou talvez porque enfim compreendesse o que havia provocado em meu marido. Eu queria correr, me colocar entre os dois vampiros e implorar que se acalmassem, mas não pude, em parte porque Lucius ficou quase estranhamente contido quando se inclinou perto de Claudio e o advertiu, mostrando aqueles dentes que podiam ser tão lindos quanto ameaçadores. Suas palavras são de traição. Retire-se e agradeça por eu não destruí-lo antes mesmo de você receber o devido julgamento regido pelas leis às quais eu vou obedecer, mesmo estando bastante inclinado a acabar com sua existência. A simples visão de sua figura coloca à prova minha determinação para não esmurrá-lo. Claudio hesitou um instante. Sai agora, rosnou Lucius. Ótimo. Vou sair, concordou Claudio por M. Mas enquanto se retirava da sala ainda ousou se virar e vociferar. Isso não acabou, Lucius. Os dois vampiros se encararam por um longo momento. E quando Lucius enfim falou, dentre todas as palavras que havia pronunciado naquela reunião nenhuma pareceu mais agourenta do que as que vieram a seguir, com a aparência calma completamente restaurada e os caninos recolhidos. Não acabou mesmo, Claudio. Quando o tio saiu, Lucius voltou a se sentar e olhou ao redor da mesa, desafiando em silêncio qualquer vampiro que ousasse questioná-lo, e tive a sensação de que todos os outros anciões sentiram o mesmo que eu. Aquilo que havia acabado de acontecer entre Claudio e Lucius, não era apenas Lucius me protegendo, ou protegendo o meu direito de governar. Estava enraizado havia mais tempo, em um passado remoto, tanto em uma rixa entre clãs quanto em um ressentimento pessoal entre dois vampiros poderosos, um que havia tentado adestrar um príncipe para obedecer aos anciões e este mesmo príncipe, que havia ficado forte demais para ser controlado. E, com ou sem julgamento, aquilo não tinha acabado. Capítulo 16. Lucius. Para e surfista noturno 3@freeve.net. De lvvladescu@eurone.web. Raniero. Desnecessário dizer que estou decepcionado com sua decisão de permanecer na Califórnia, principalmente porque as coisas estão ficando mais complicadas na Romênia. Parece que tenho em mãos o contratempo de uma pequena revolução. Uma rebelião de um só, que me deixa diante da perspectiva infeliz de um julgamento de nada menos do que traição. E nós dois sabemos como isso deve terminar, ó para Claudio. Sendo muito sincero, lidar com nossos tios Vladescu não é diferente de surfar suas amadas ondas. Lutamos para controlar Vasília até o choque final gigantesco e inevitável só para dar meia volta e descobrir que Claudio está a postos no horizonte, seguido por Flávio. Seria bom se eu tivesse, se não um soldado, pelo menos um surfista experiente por aqui. E, mesmo não dando uma ordem direta, reitero que é hora de você parar de fugir do passado. Você é um guerreiro, Raniero. E sabe que algum dia terá que enfrentar o inimigo que é você mesmo, aí nesta arena, onde suas lembranças têm um apelo tão forte.
Se ao fim dessa batalha você optar por voltar à sua vida na praia, respeitarei a decisão. Aceitarei que você é o primeiro vampiro Vladescu budista, vegano e pacífico como seu oceano, o genro que Ned Packwold sem dúvida desejaria secretamente que tivesse se alistado em seu pequeno exército de cordeiros, galinhas e bezerros, e não eu, já que não hesito em consumir meus colegas recrutas. Mas, até que tal confronto aconteça, será que você não está somente se escondendo atrás de suas tatuagens e se acovardando sob as ondas? E você não é do tipo que se acovarda, irmão. Lucius. PS. Claro que vou proteger Melinda, caso ela venha para cá. Mas será que ela não ficaria mais impressionada ainda se você realizasse essa tarefa? De preferência usando calça? Capítulo 17. Mindy. Voo 473 para Bucareste, embarque imediato dos passageiros da classe executiva. Verifiquei a passagem pela milionésima vez, afinal nunca tinha viajado na classe executiva. Nas 4 vezes em que havia estado em um avião ocupei assentos medonhos na classe econômica, com vista para a asa. Mas agora meu lugar era bem na frente, onde Jace prometeu que me dariam uma bebida antes mesmo de decolarmos. Eu poderia me esticar em uma poltrona reclinável, bebericando suco de laranja fresco enquanto o restante dos passageiros arrastava as malas rumo a seus assentos baratos. Levantei-me, peguei a alça da minha bolsa falsa da Gucci, a que eu não quereria perder caso minha bagagem fosse extraviada para Roma ou algo assim, pois poderiam confundir os 2 lugares, e fui para o avião. Dentro de algumas horas eu estarei, tipo assim, a uns 1000 quilômetros da faculdade de Lebanon Valley, que eu havia abandonado antes mesmo do início das provas finais. Qual era o sentido de tentar tirar ao menos uma nota 2? E estarei longe demais para ouvir minha mãe berrando de novo sobre como eu havia desperdiçado milhares de dólares dela em mensalidades, e que eu deveria simplesmente esquecer o vagabundo que a fazia se lembrar de meu pai irresponsável, vagabundo que ela odiaria ainda mais se soubesse que ele era um vampiro, imagine só. Em breve estarei em um castelo cheio de empregados, dormindo em uma cama enorme e comendo metade dos bolinhos da marca Tashikake que estava levando para Jace porque por algum motivo eles não são encontrados na Europa. E, principalmente, estarei em um país que matava meu ex-namorado de medo, mesmo que fosse um morto-vivo, como era metade da população da Romênia. Eu tinha quase certeza de que Rony nem mesmo iria telefonar para mim enquanto eu estivesse lá, pois tinha me mandado, tipo, uns 20 torpedos implorando que eu casse em casa, e depois simplesmente sumiu. Até que enfim. Entreguei meu cartão de embarque à funcionária e arrastei a mala pelo corredor em direção ao avião. Tudo para mim será de primeira classe nas próximas 2 semanas. De primeira classe e totalmente livre do sugador de sangue. Passei pela porta, minha malinha saltando no vão, e vi aquelas poltronas de couro enormes me esperando. Então por que eu não estava super empolgada? Capítulo 18. Eutanásia. Não foi tão terrível assim, insistiu Dorin. Mas ele estava retorcendo as mãos gorduchas e passeando em volta de minha mesa. Já vi incidentes piores em reuniões dos anciões. Eu estava com a cabeça enterrada nas mãos, mas a ergui para lhe lançar um olhar cético. Verdade? Você já viu coisa pior do que um dos vampiros mais poderosos cometer traição dizendo diretamente a uma princesa que ela não é adequada para governar? Uma coisa pior do que minha incapacidade de me defender? Você está sendo dura demais consigo mesma, interveio Ilenia, empoleirada no sofá. Só conhece os anciões há alguns meses. Não pode lutar contra eles. Lancei-lhe um olhar agradecido. Você está certa. Não sei como eu conseguiria fazer isso. Então me virei de novo para Dorin, que estava revirando a memória em busca de algo pior do que o motim.
Houve uma ocasião, há anos, em que dois Vladescus se atacaram com estacas, bem no salão de reuniões. Ele abanou as mãos. Não que eu tenha olhado. Fiquei de cabeça baixa. Suspirei. É, claro que ficou. Porque nós somos Dragomir. Lucius disse que vai haver outro julgamento, completei, carrancuda. Que a traição deve ser punida com destruição. Como praticamente tudo no mundo dos vampiros. Onde está o garoto? Dorin olhou ao redor, como se Lucius pudesse estar escondido em um canto, como se isso um dia fosse acontecer. Então meu tio serviu para todos nós um pouco do chá que Leni havia pedido. O que ele está fazendo? Você conhece Lucius. Bebi um gole, desejando que pudesse tomar chá sempre que quisesse. Aquilo me lembrava de quando eu estava em casa com meu pai, que resolvia todas as crises com camomila. Infelizmente eu sempre me esquecia da palavra romena tseai, e na única vez em que tentei pôr água para ferver, a velha cozinheira me expulsou da cozinha, quase berrando comigo. Ele queria um pouco de paz sozinho no escritório, para ler seus livros de direito. Olhei para minhas prateleiras, repletas de livros de minha mãe biológica. Eu também deveria estar estudando as leis. Posso traduzir para você, ofereceu Ilenia. Só diga o que precisa saber. Tentei sorrir. Obrigada. Mas será que eu ao menos sabia o que precisava saber? Tente não se preocupar, Antanasia, acrescentou ela. Parece que Lucius cuidou de tudo. É, ele foi bastante feroz, confirmou Dorin com um tremor. Se eu fosse Claudio, ficaria esperto. É isso aí, eu me corrigi, tentando parecer mais régia. Quer dizer, sim, claro que Lucius assumiu o controle. Deixei-me afundar atrás da escrivaninha enorme, que também tinha sido trazida do castelo Dragomir quando eu estava estupidamente empolgada com a ideia de virar princesa. Precisamos ir agora, observou Dorin, e eu olhei para meu relógio, surpresa ao notar que era quase meia-noite. Antanasia terá um dia movimentado amanhã. Ele olhou para Ilenia. E nós temos um longo caminho para casa. Repousei a xícara de chá, percebendo que tinha sido grosseira por retê-los até tão tarde. Por que não passam a noite aqui? Ofereci. Há dezenas de quartos. Talvez centenas? E a descida de carro pela montanha é muito perigosa no inverno. Dorin e Ilenia trocaram olhares, e ambos pareceram aliviados. Se está segura disso, disse Dorin. E empalideceu um pouquinho. Se Lucius não se importar. Está tudo bem, garanti. Eu podia não ser capaz de lutar contra meus inimigos, mas pelo menos podia proteger meus amigos da queda de um penhasco. Por favor, quem? E falei a Dorin, você sabe onde ficam os quartos de hóspedes? Sei. Obrigado, Antanasia, assentiu ele. Conheço bem este castelo. Muito obrigada, acrescentou Ilenia. De nada. Levantei-me e me senti quase tonta, provavelmente porque não tinha comido nada desde de manhã. E me deu uma vontade incontrolável de ver Lucius. Parecia que eu estava sempre nervosa naquele castelo, mas naquele momento essa sensação estava se transformando em uma inquietação forte, quase como uma premonição. Mas eu não acredito em premonições. Não é? De repente eu não tinha certeza. Ilenia? Por favor, pode dizer ao Emilian que eu desejo ir ao escritório de Lucius? Tem certeza de que não deveria ir direto para a cama? Sugeriu ela. Você parece exausta. Não, quero mesmo ver Lucius. Eu preciso vê-lo.
Certo, concordou ela, porém ostentando um olhar esquisito. Se você quer mesmo. Ela me acompanhou até a porta e falou com Emilian, prendere princes Vladescu Antanasia. Ao príncipe dela biblioteca. Após uma despedida breve, larguei meus parentes ali e, enquanto Emilian e eu seguíamos pelos corredores escuros, minhas preocupações pareciam crescer a cada passo. No entanto, quando cheguei ao escritório de Lucius e abri a porta, meu marido não estava andando de um lado para outro conforme eu havia esperado. A lareira estava acesa, o laptop dele se encontrava aberto sobre a mesa e o troféu de basquete brilhava na estante. Mas Lucius não estava à vista. Capítulo 19. Antanasia. Eu não sabia decifrar os livros de direito de minha mãe, em romeno, mas podia ler o diário que ela havia me deixado, e, mesmo estando incrivelmente grogue, peguei o caderno esperando achar algo que aliviasse o medo estranho que começava a me sufocar. Onde está Lucius? Estiquei-me na cama com a cabeça virada para a lareira e me deitei para ler de lado, pois me sentia incapaz de sentar. E minha curiosa mistura de preocupação e fadiga avassaladora fez as palavras ficarem turvas nas páginas. Não confie em ninguém, para os vampiros, o sangue é ao mesmo tempo vida e uma parte inevitável da morte, a palavra estranha, blestema, escrita perto de um símbolo mais estranho ainda, desenhado na margem. Onde foi que já vi isso? E por que Mihaela escreveu isso em romeno? E então aconteceu, no instante em que perdi completamente o foco e minhas pálpebras começaram a fechar. Vi a estaca de novo. Caída na cama diante do meu rosto. Encolhendo-me, fechei os olhos com força. Não. Isto não está aí. Eu não estou ficando maluca. Senti meu peito subir e descer com força, mas me recusei a abrir os olhos. Recusei-me a permitir que eles me enganassem de novo. Mas, claro, eu precisava olhar. E, quando olhei, a estaca havia sumido. E de algum modo, porque estava morta de cansaço, fechei os olhos de novo e caí em um sono provavelmente muito, muito profundo, porque quando acordei minha cabeça estava no travesseiro. E Lucius dormia ao meu lado, nós dois em cima das cobertas. Ele usava calça jeans e uma camiseta, como se também estivesse exausto e nem tivesse se dado ao trabalho de tirar a roupa antes de ir para a cama. Olhei seu rosto à luz da lareira e ele parecia bem, porém mesmo assim passei o braço em volta dele, certificando-me de que não havia sangue em seu peito, como na última vez em que a estaca surgira com tanta nitidez diante de meus olhos. Mas mesmo depois de me certificar de que ele estava respirando não conseguia afastar a sensação de que havia algo errado. Lucius. Eu estava prestes a acordá-lo quando houve uma batida à nossa porta e os olhos dele se abriram de imediato, como se não estivesse dormindo, afinal de contas. Em geral ele acordava prontamente na ocorrência de qualquer barulho estranho, mas naquela noite cheguei a dar um pulo por causa da velocidade de sua reação. Lucius? A batida soou outra vez e ele se levantou, falando comigo de forma calma porém firme. Fique aqui. Sentei-me, confusa. Você está esperando alguém? Não. Não estou. Isso me preocupou mais ainda. Enquanto seguia em direção à porta, ele olhou por cima do ombro e fez meu temor aumentar. Não se mexa, a não ser que eu diga a você para fazê-lo. Mas, se eu mandar que saia do quarto, você sabe para onde ir. E seja rápida. Só quando ele abriu a porta percebi que Lucius estava vestido e alerta porque achava que alguém poderia vir nos atacar. Ou me atacar. Claudio. Talvez com outros Vladescu que ele tivesse mobilizado. Eles vão concluir o plano que Lucius não foi capaz de executar.
Vão me destruir porque não conseguem viver sob o governo de uma Dragomir. É para isso que ele está preparado. Entretanto, mal tive tempo para ficar aterrorizada antes de escutar a voz familiar de Emilian e respirar fundo, para me acalmar. Este Mort, ouvi Emilian dizer. Onde? Como? Respondeu Lucius. Captei as palavras onde e como, porém nada mais. Um instante depois, Lucius fechou a porta e voltou para a cama. Mas não se deitou do lado que lhe pertencia. Em vez disso, sentou-se perto de mim e segurou minha mão, dizendo: Você precisa se vestir, Antanasia. Examinei seu rosto, mas era quase como se houvesse coisas demais se passando na cabeça dele e eu não conseguisse acompanhar, e meu medo voltou sorrateiramente. Além disso, ele havia usado meu nome formal. Por que eu preciso me vestir? Era impossível decifrar os olhos de Lucius, mas a boca exibia uma das expressões mais sérias que eu já tinha visto enquanto ele me informava. Claudio foi destruído. Precisamos ir agora. Capítulo 20. Antanasia. Eu apertava a mão de Lucius com força enquanto seguíamos pelos corredores em direção ao saguão de entrada, onde o corpo de Claudio nos aguardava. Mesmo naquela crise não estávamos correndo, pois a realeza jamais se apressa, e quando passamos por uma das grossas janelas de vitral tive um segundo para notar que já estava amanhecendo. Olhei de relance para o rosto de Lucius. Até que horas ele ficou fora do quarto? Onde ele estava? E como foi que eu nem senti quando ele mudou minha posição na cama e pôs minha cabeça no travesseiro? Queria fazer todas essas perguntas, mas ele parecia muito preocupado, e, claro, Emilian e a guarda que Lucius raramente solicitava estavam bem atrás de nós, por isso fiquei quieta. Foi Lucius que falou primeiro, quando chegamos à outra esquina. Olhou para os guardas atrás, ordenando: Hannem a colo. Eles pararam, e ele me guiou por mais alguns passos, depois se abaixou para me falar em particular. Preciso soltar sua mão agora. Você vai parecer mais forte sozinha. Assenti. Entendo. Os olhos escuros de Lucius encararam os meus, como se ele estivesse tentando me fortalecer. E pode haver muito sangue. Esteja preparada. Assenti outra vez. Eu sei. O diário de minha mãe biológica havia me alertado. Para os vampiros, o sangue é uma parte inevitável da morte. Vou ficar bem. Prometi a ele, mas quando viramos a esquina e entramos no enorme saguão onde Lucius me detivera como a primeira prisioneira de uma guerra declarada contra minha família, cobri o nariz e a boca com uma das mãos, mas não por conta da visão do corpo, e sim por causa do cheiro. Capítulo 21. Antanasia. Vários anciões já haviam se reunido, e nem consegui ver Claudio de cara, porque sou baixinha e os vampiros mais velhos, que formavam um círculo ao longo da curva das paredes, eram todos altos, com exceção de Dorin, que parecia nervoso e até mais pálido do que o normal, com o casaco preto abotoado até o pescoço. Ilenia também estava lá, agasalhada como Dorin, e a princípio não consegui descobrir por que eles estavam no castelo ao amanhecer. Nosso castelo era enorme, como uma cidade independente que os anciões Vladescu percorriam à vontade e onde ficavam hospedados frequentemente durante semanas seguidas. Mas meus parentes Dragomir quase nunca dormiam ali. Então tive a vaga lembrança de tê-los convidado para passar a noite. Eu estava tão extenuada que mal me recordava de ter feito o convite. Obrigando-me a afastar a mão do rosto, assenti levemente para meu tio e minha prima quando os anciões abriram caminho para Lucius, e para mim,
embora eu mal tivesse conseguido me espremer ali no meio antes de eles cerrarem as fileiras de novo. O que aconteceu aqui? Perguntou Lucius, indo direto para o centro e se ajoelhando. Sem saber qual seria o meu papel, parei antes e me esforcei para não engasgar quando o cheiro familiar, e repugnante desta vez, ficou mais forte ainda. Sangue. Desde que tinha me tornado uma vampira completa, eu, como todos os mortos-vivos, desenvolvi um olfato aguçado para o sangue. Para os vampiros o cheiro era tão característico quanto digitais ou DNA. E o sangue de Claudio fedia como Claudio. Enquanto o sangue de Lucius tinha um cheiro doce e inebriante, o de Claudio parecia o de algo podre. Como se ele já estivesse se decompondo antes mesmo de ser destruído. O cheiro praticamente dominava o salão. Mesmo assim, controlei a ânsia de vômito por tempo suficiente para enfim olhar o tio de Lucius, e ainda que desejasse ser forte naquela hora, eu era tão fruto de uma bondosa família vegetariana quanto era princesa vampira, e provavelmente mais vegetariana do que vampira, portanto cobri a boca de novo quando vi o corpo sob a sombra de meu marido. Então olhei do cadáver para Lucius, ajoelhado junto ao tio, e a ânsia de vômito se intensificou quando me lembrei de como Lucius havia ameaçado a vida de Claudio em público, menos de um dia atrás. Capítulo 22. Antanasia. Alguém se manifeste. Ordenou Lucius, olhando de um ancião para outro. Como isso aconteceu? Ninguém se ofereceu para responder, e Lucius deixou o silêncio se prolongar, continuando a examinar cada rosto ao mesmo tempo que enfiava a mão debaixo da cabeça inerte de Claudio, aninhando-a num gesto incompreensível para mim. Será que Lucius respeitava, até mesmo amava, seu tio, de certa forma? Mas Claudio o espancava quando ele era mais novo, e o havia desafiado. Eu não queria, mas não consegui deixar de olhar para o cadáver de Claudio outra vez. Era quase como se ele estivesse dormindo, até que Lucius o virou de costas com delicadeza e deu para ver onde a estaca havia entrado. Flagrei-me contando. 1, 2, 3 ferimentos. Tem muito sangue fresco no chão, no corpo. Com a mão livre, Lucius fechou os olhos de Claudio, que tinham ficado abertos e terrivelmente vazios, mas o gesto pouco contribuiu para deixar a cena menos pavorosa. Cobri a boca de novo, frustrada por ser uma consumidora de sangue, pelo fato de o sangue até mesmo ter feito parte de meu casamento, mas, ao mesmo tempo, eu mal conseguir tolerar aquela cena. Não vomite. Você já apertou um ferimento igual a esse uma vez, no celeiro de Jackzin, tentando salvar Lucius. Você pode fazer isso. Já viu muitos animais mortos na fazenda. Quem o encontrou? Perguntou Lucius por M, sendo que ninguém responderá à primeira pergunta. Ele continuava ajoelhado, aparentemente sem notar o sangue que empoçava ao redor, manchando sua calça. Alguém pode responder ao menos a isso? Fui eu, Lucius. Eu o encontrei. Virei-me e vi meu tio Dorin avançando, o rubor das bochechas esmaecido e a mão direita erguida, trêmula. Ilenia e eu estávamos indo embora ao amanhecer, quando o encontramos aqui. Lucius olhou meu tio por um longo tempo, a expressão mais séria ainda. Não, protestava uma parte de mim. Você não pode ficar com raiva de Dorin só por ele estar no lugar errado na hora errada. Não é justo. Mas não falei, porque, embora desejasse proteger meu tio, eu sabia que era mais importante ainda não demonstrar qualquer divergência entre mim e Lucius. Ele sempre dizia que era crucial apresentarmos nossa união. Ou será que eu estava com medo de dizer a coisa errada? E como é que todos podíamos estar tão calmos? Havia um corpo ali.
Não era uma cena de crime na TV. Era real. Mantive a mão apertando a boca. Este é o meu mundo. Lucius tirou a mão de debaixo de Claudio e pousou a cabeça do tio no chão outra vez. Depois ficou de pé, e muito embora o ferimento de Claudio tivesse sido desferido no peito, os dedos de meu marido estavam sujos de sangue, provavelmente do mesmo jeito que ficaram depois da execução que ele realizará menos de 2 dias antes. Alguém mande os serviçais limparem e prepararem o corpo, ordenou aos anciões em geral. Ficarei aqui até eles chegarem, e vamos nos reunir ao M desta tarde no salão. Ele olhou severamente para Dorin, que se encolheu. Espero que todos aqui compareçam. Todos os anciões. Dorin assentiu. Sim, claro. Tentei lançar um olhar de compaixão para Dorin, mas a cabeça dele já estava abaixada, os olhos escondidos. Não parecia haver mais nada a dizer, por isso, como se acompanhando o gesto de Dorin, todos baixamos a cabeça, oferecendo um momento espontâneo de respeito silencioso a Claudio. Enquanto permanecíamos calados, Flavio deu um passo adiante e pôs sua capa sobre o corpo, depois voltou a ocupar seu lugar entre os outros. Achei que deveria fechar os olhos, mas não usei. Dei uma espiada em Lucius enquanto ele fitava o tio, sua expressão indecifrável mais uma vez. Com licença? Todos nos voltamos para aquela voz hesitante e baixa e vimos Eleni ainda encostada na parede. O quê? Não quero interromper, mas a estaca não foi encontrada, foi? Perguntou ela. Todos encaramos, e ela ficou vermelha e ajeitou os óculos. Tive a nítida sensação de que Eleni se arrependeu de ter falado, e ao mesmo tempo desejei ter sido eu a pessoa a se expressar. Dizendo qualquer coisa. Eu era uma princesa e deveria ter ficado perto de Lucius. Então todos nos viramos para a gigantesca porta externa, que se abriu com o rangido das dobradiças antigas, e outra pessoa se juntou a nós, exclamando enquanto entrava no círculo de vampiros, obviamente sem discernir o que estava escondido sob a capa a seus pés. Caramba! Será que cheguei, numa hora ruim? Capítulo 23. Raniero. Para lvvladescu@eurone.web. De surfista noturno 3@freeveb.net. Lucius, meu amigo. Hoje cedo, à 1 da tarde, este seu criado estava prestes a pedir o delicioso burrito de feijão no Terrible Taco, um trailer famoso que fica estacionado muito convenientemente perto de minha cabana, quando houve um cutucão no braço nu de Raniero. Sim. Olhei para baixo, esperando encontrar um turista procurando aulas de surf. Tem um pequeno negócio de aulas de surf, com divulgação boca a boca, sabia? Mas infelizmente nunca me lembro de pedir o pagamento, o que acho que ajuda na divulgação. É um círculo vicioso, sim? Mas não era um turista. Era um vampiro, que olhou atentamente o braço que desprezo e disse: Você é Vladescu Lovato, não é? Sou tão famoso quanto o Terrible Taco. RS, mas com carinha triste. Meu novo amigo, que usa um monte de piercings para dizer ao mundo que não tem medo de nada, nem mesmo de Raniero. Não esperou pela minha negativa. Ficou ocupado me parabenizando por meus muitos feitos nos campos da morte, do desmembramento, etc. Você pode imaginar que esse não é o tipo de elogio que desejo, por isso agradeci as palavras gentis e peguei a comida. Todavia, antes que pudesse me afastar, meu equivocado jovem fanático disse: Você soube o que houve com Claudio, não soube, cara? Parei e quase deixei cair um burrito muito bom quando ouvi as palavras seguintes, que repito para você. O cara bateu as botas, meu irmão. Lucius, essa história é verdadeira? Claudio foi destruído? Nesse caso, quando isso aconteceu?
Por que trocamos mensagens durante a manhã toda e você não mencionou nada? Não acredito que deva me preocupar, mas admito que essa notícia abala minha paz, só um pouquinho. Estou muito ansioso pelo mensagio no qual você vai rir de mim e aconselhar. Não dê ouvidos a jovens vampiros que mal conseguem falar por causa dos espetos de prata que atrapalham as línguas idiotas. Imagino também um longo parágrafo no qual você expressará seu desprezo por burritos de feijão, cabanas de qualquer tipo e lugares onde as pessoas dizem meu irmão e não sentem vergonha. Se você quiser, dou um sermão em mim mesmo e lhe poupo do trabalho, RS. Mas, per favore, e responda presto, Lucius, se não for complicado demais. E, se não se importar em me contar, Melinda Sue está aí, no meio dessa morte e destruição possível, ainda que improvável? Raniero. Capítulo 24. Mindy. Geis e eu nos aninhamos na cama imensa do meu quarto de hóspedes, desistindo totalmente da tarefa de desfazer as malas. Ambas tentamos fingir que estávamos bem, mas a mão de Geis começou a tremer assim que ela tentou abrir o zíper da bolsa que continha todos os meus sapatos, por isso apenas nos sentamos ao lado do vestido preto que eu tinha trazido para o caso de ocorrer algum evento chique. Lancei um olhar bem triste para o vestido. Uma pena, o tal evento chique ia ser um enterro. Sinto muito mesmo por isso ter acontecido agora, disse Geis. Ela roía as unhas, hábito que, eu sabia, estava tentando abandonar. No entanto, não comentei nada. Geis já estava com a cabeça cheia demais para ter que se preocupar com coisas como manicure. Um dos vampiros velhos tinha sido morto. Quando entrei, achei que fosse, tipo, um cachorro morto no chão, e fiquei totalmente confusa quando vi que Lucius estava coberto de sangue. Quando enfim saquei o que estava acontecendo, foi meio que a primeira vez que entendi por que Geis achava a vida de princesa bem menos empolgante do que o que narravam nos contos de fadas. Você está legal? Perguntei. Ela tinha olheiras e estava magra demais. Fiquei feliz por ter trazido os bolinhos tashikake. Eu é que deveria estar perguntando isso a você. Ela me olhou, preocupada de verdade. E entendo se quiser dar meia volta e ir para casa. Mesmo com ela tendo dito isso, eu conhecia minha melhor amiga, ela queria que eu ficasse. De jeito nenhum, Geis. Não vou abandonar você agora. Ela pareceu super aliviada. Sinceramente, acredito que você está em segurança aqui. E mesmo assim ela me ofereceu mais uma chance de recuar, mas entendo se quiser ir embora. Nossa, eu meio que queria ir. Mas aí pensei nas férias com minha mãe pegando no meu pé todos os dias para eu arranjar um emprego em uma lanchonete qualquer, pois ela ia começar a me cobrar aluguel, e de repente a alternativa não pareceu tão ruim. Não era como se algum daqueles vampiros velhos, e, vamos encarar a realidade, um deles era culpado de assassinato e fosse me perturbar. Geis. Falei. Preciso contar uma coisa. É? Ela ficou furiosa consigo mesma e tentou de novo, porque estava treinando para falar de um jeito mais majestoso. Sim. Eu, tipo, levei pau na faculdade e confessei. Não tenho para onde ir agora, minha mãe está pé da vida. Se eu for para casa, vou ter que pagar só para morar na porcaria do meu quarto. Geis piscou umas 10 vezes, como se estivesse quase tão surpresa com minha notícia quanto com o fato de um vampiro ter morrido na casa dela. Poxa, sinto muito. Acho que as coisas também andaram complicadas para você. Desculpe se eu estava ocupada demais reclamando da minha vida para prestar atenção nos seus problemas. Dei de ombros. Tudo bem. Na verdade eu também não tinha sacado o que estava acontecendo com você. Achei que você estivesse reclamando à toa. Até hoje. Pois é. Geis pareceu meio assustada e sussurrou.
estou preocupada de verdade com Lucius. Foi minha vez de piscar. Por quê? Eu não conseguia imaginar ninguém que exigisse menos preocupação. Mas Jace ficou mais quieta ainda, mesmo sabendo que o único vampiro a menos de 1 quilômetro de nós era seu guarda-costas pessoal, Emílio. Lucius teve uma briga com Claudio ontem, na frente dos anciões. Uma briga feia. Eu não era nenhuma matematleta, mas pelo menos sabia somar 2 mais 2. Ah, nossa! Que barra, Jace! Depois tive que perguntar, você não acha que ele poderia? Não. Ela balançou a cabeça. De jeito nenhum. Mas seus olhos ficaram, tipo, desesperados. Você também não acha, não é? Demorei um segundo pensando. Eu tinha visto Luke jogar Frank Dorman contra um armário, e sabia que ele não era nenhum santo. Mas também vira Luke no casamento deles, e de jeito nenhum ele iria estragar o que tinha com Jace matando outro vampiro. Além disso, se Lucius fosse matar alguém, não iria esconder. Faria isso à vista de todos, depois diria o motivo. E provavelmente você terminaria dizendo, claro, Lucius. Saquei tudo. Porém, mas não menos importante, Jace precisava que eu acreditasse nela. Tomei a decisão ali mesmo. Acredito em você, Jace. Luke é inocente. Fiquei feliz porque pude falar aquilo de coração, pois era algo que parecia significar muito para ela. Jace até tentou sorrir, e disse: tenho certeza de que tudo vai ficar bem, tá? Ah, vai, sem dúvida. Tentei sorrir também. Mas não estava tão segura assim. Então nós duas ficamos bem quietas, só sentadas ali, meio desanimadas com nossas vidas. Depois de uns minutinhos, afinal a gente não conseguia ficar quieta por muito tempo, Jace me olhou como se eu fosse alguma equação matemática que ela quisesse resolver. Tipo o problema de álgebra mais lamentável do mundo. O que aconteceu na faculdade, afinal? Você nunca foi a melhor aluna no ensino médio, mas também nunca levou pau em nada. Fiquei vermelha e quase desejei que estivéssemos falando de vampiros mortos de novo. Sei lá. Eu só não conseguia pensar naquele lugar. Eu queria contar a Jay sobre Raniero. Queria mesmo. Mas eu nunca poderia contar a uma princesa casada com o cara que tinha acabado de lidar com a cena de um crime, todo seguro de si, que eu havia passado mais de um mês com o único vampiro do mundo que gritaria ao ver sangue, e talvez até fugisse, pois odiava a violência. A violência era a única coisa que ele odiava. Eu nunca teria um príncipe de verdade, e ficar de fora da realeza era, infelizmente, a única coisa que Rony não negociava, mas eu queria mais do que um defensor da paz, pobre, preguiçoso e maluco beleza incapaz de me defender. Mesmo que ele tivesse o melhor beijo do mundo e olhos que me deixavam louca. Mas Jace me conhecia bem o suficiente para ler minha mente. Ela abaixou a cabeça, tentando enxergar meu rosto. O que aconteceu entre você e Raniero no meu casamento? Eu sabia que teria que revelar tudo em breve, devia ter contado meses antes, mas mesmo assim fiquei feliz quando alguém bateu a porta. Até a pessoa enfiar a cabeça pela porta e se revelar. Uma cabeça coberta de cachos iguais aos de Jace, só que mais crespos, como se implorassem por um produto à base de silicone. E usava uma blusa roxa, a cor que era a marca registrada de Jace. A boca da garota também era igual à de Jace, só que ela não tinha culpa por isso. Mesmo assim, não consegui deixar de pensar, essa garota é uma cópia pirata de Jace. E eu conheço falsificações de longe. Cruzei os braços sobre minha blusa falsificada Ana Sue e observei Elaine, ou sei lá como era o nome dela, entrar em meu quarto, gaguejando e se desculpando como se lamentasse a própria existência, mas ela não deixaria que isso a impedisse de se aproximar de uma princesa.
Então, aquela era a nova amiga de Geis. Capítulo 25. Antanasia. Ilenia, esta é minha melhor amiga, Mindy. Minha prima deu alguns passos hesitantes ao entrar no quarto e sorriu timidamente. Oi. Prazer em conhecê-la. Ouvi falar bastante de você. Mindy assentiu, mas não sorriu. É. Eu ouvi coisas sobre você também. Olhei para mim, surpresa com o cumprimento frio. Então me virei de novo para Ilenia. Então você e Dorin voltaram para a reunião, é isso? Bem, eu não vou participar, claro. Ela olhou para Mindy, que era mais forasteira ainda, para esclarecer, afinal, não sou uma anciã. Mas sim, Dorin precisa comparecer. Então vocês encontraram mesmo o corpo? Perguntou Mindy. Ela inclinou a cabeça em um gesto que insinuava que a minúscula Ilenia poderia ter cravado uma estaca em um vampiro de mais de 1,80 metros. Deve ter sido terrível. Ilenia estremeceu, uma característica aparentemente comum a todos os Dragomir, do mesmo modo que a sobrancelha erguida de forma cínica caracterizava os homens Vladescu. Sim. Foi terrível. Mas foi Dorin que notou Claudio primeiro, e tentou me virar para o lado oposto antes que eu pudesse ver muita coisa. A voz dela ficou um pouco embargada de emoção. Acho que ele sabia que eu ficaria perturbada caso visse o corpo, considerando o que aconteceu há pouco tempo com meu pai. O pai de Ilenia foi destruído, expliquei a Mindy. Lembra do julgamento que contei a você? Sinto muito pelo seu pai, disse Mindy à minha prima. Meu pai também se foi. É uma barra. Ilenia piscou. Seu pai morreu? Quis saber. Não, só foi embora, respondeu Mindy secamente. Mas, de qualquer modo, ele é, tipo, um fracassado desempregado, então acho que isso não é grande coisa. Mindy havia passado tanto tempo na fazenda de meus pais que às vezes eu me esquecia da existência de seu pai imprestável que, não importava onde estivesse, mal telefonava para ela. Minha mãe foi embora também. Em termos de disfunção familiar, Ilenia dava de 1000 em Mindy. Eu não a vejo há anos. Lamento, disse Mindy. É uma barra para você, também. Ilenia deu de ombros. Tudo bem. Por causa disso fui matriculada em um colégio interno na Inglaterra. Pelo menos até o dinheiro acabar. Ela deu um jeito de sorrir para mim. E agora tenho a sorte de morar na casa da família de Antanasia, desde que ela veio morar aqui. Mindy não parecia ter mais nada a dizer, e embora a dinâmica esquisita entre elas estivesse piorando um dia que já estava ruim, tive que perguntar a Ilenia. Quer ficar aqui com a gente? Ou com Mindy, já que preciso me preparar logo para a reunião? Meu senso de premonição semi-permanente se aguçou de novo ao pensar naquele encontro. Lucius ameaçou Claudio. Todo mundo viu os dois brigando. E ouviu a declaração de ambos, isso não acabou. Na verdade, eu queria conversar com você sobre isso, disse Ilenia. Sei que não tenho voz em relação ao que acontece nos conselhos, mas achei que poderia sugerir. Ela levantou as mãos, não que eu tenha o direito de sugerir alguma coisa a uma princesa. Ilenia, nós somos amigas, lembrei a ela. E seria bom ter uma sugestão agora. Bem, eu imagino que Lucius tenha pensado nisto, mas, caso não tenha, talvez você devesse pedir a todos os anciões que mostrem suas estacas. O quê? Perguntou Mindy antes de mim. Foi assim que o assassino de meu pai foi condenado, explicou Ilenia a nós duas, já que, claro, eu tinha perdido o julgamento.
Mas ela olhou para Mindy, presumindo que eu entenderia o que seria dito a seguir. Todo vampiro do sexo masculino tem uma estaca que lhe é dada pelo pai, quando chega à idade adulta. Então me lembrei de outra coisa do diário da minha mãe. Uma estaca, como o sangue, é característica de seu portador, e eu sabia que Lucius possuía apenas uma estaca. Virei-me para Mindy, explicando em termos que ela conseguisse entender. Ilenia está certa. Uma estaca é como um presente de bar mitzvah. Mindy franziu a testa. É um presente bem bizarro. Talvez, concordou minha prima. Mas a maioria dos vampiros do sexo masculino, em particular os nobres, só usará essa estaca quando precisar de uma arma. Ela se torna uma espécie de extensão de seu braço. Ilenia fez uma pausa. E uma estaca nunca é largada no lugar errado. Assenti, compreendendo. Então você está dizendo que, se um dos anciões destruiu Claudio, o sangue dele estaria na arma. Ilenia assentiu também. Sim. O cheiro do sangue de meu pai estava na estaca do assassino dele. Era inconfundível. Isso está ficando meio esquisito, interrompeu Mindy. Sem querer ofender. É esquisito, admiti. No entanto, simplesmente pedir que todo mundo mostrasse sua estaca poderia ser um jeito eficaz de encontrar o assassino. Ou de pelo menos ajudar a inocentar Lucius, cuja estaca estaria limpa. Tenho certeza de que Lucius pensou nisso, acrescentou Ilenia de novo. Mas pensei em lhe fazer essa sugestão porque de repente ele pode estar distraído, sofrendo. Eu não tinha certeza se Lucius estava sofrendo, mas com certeza ele estava distraído. Obrigada. Eu só quero ajudar, disse Ilenia. Depois olhou para a porta. Vou embora agora. Obrigada, repeti. Vamos fazer alguma coisa mais tarde. Nós três. Ilenia se animou. Seria legal. Quando ela saiu, comecei a ajudar Mindy outra vez a desfazer as malas. Eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ela tinha ficado muito quieta. Começou a levar os sapatos da mala para a parte de baixo do amplo armário de porta dupla, que parecia não ter tamanho suficiente para guardar todos eles. Também fiquei calada. Estava preocupada enquanto pendurava um vestido que parecia perfeito para uma festa que provavelmente não teríamos. Até que ponto estou preocupada com Lucius? Onde ele estava ontem à noite? De repente, Mindy interrompeu meus pensamentos com uma pergunta que eu nunca tinha pensado em fazer. Mas quando a escutei sendo verbalizada, ela me intrigou de verdade. Essa tal de Ilenia, disse ela quase bruscamente. Ela é, tipo, uma vampira de verdade, certo? Tipo, os dentes crescem e ela bebe sangue. Do mesmo jeito que você começou a fazer depois que Luke te mordeu? Virei-me para olhá-la. Acho que sim. Mindy se ajoelhou para organizar melhor os sapatos. Fico pensando, quem diabo mordeu a garota? Capítulo 26. Lucius. Para e surfista noturno 3@freev.net. De lvvladescu@eurone.web. Raniero. Não vou esconder minha consternação por saber que mais um jovem vampiro falhou desertando para a praia. Será que isso vai virar moda? Sei que não desintegramos ao sol, mas será que não deveria haver limite de exposição para seres que governam o lado sombrio do universo? Será que podemos despertar admiração se estivermos fedendo a bronzeadores com cheiro de cocô? E também vou adiar o sermão sobre burritos, ou que, como você prevê,
é inevitável, para informar que a notícia é verdadeira. Claudio foi destruído. Imagino que essa informação inspire em você as mesmas emoções conflitantes que experimento por perder um tio inescrupuloso e que atormentou a nós dois, muitas vezes com um risinho de escárnio, e que no entanto era tão ferozmente, tão orgulhosamente um Vladescu. Ou talvez você não enxergue nada além da crueldade dele nessa altura de sua existência. Quanto a quem cometeu o ato, ainda não está determinado, e é um assunto que eu preferiria discutir pessoalmente. Imagino que você tenha pouca bagagem para arrumar, mesmo para uma estadia prolongada, o que deve tornar sua viagem muito mais fácil para os músculos, ainda que não para a mente. L. P.S. E Melinda chegou, e de modo bastante dramático, uma característica cativante dela. Fique tranquilo, porque, claro, irei protegê-la, mas reitero que o serviço seria mais bem feito pelo segundo na linha de sucessão do reino vestindo calças. PPS, você notará que optei por nem mesmo abordar seu uso da palavra mermão, opção que continuarei seguindo. Já me dói o suficiente usar a palavra uma vez, aqui, e jamais a trarei à tona de novo. Capítulo 27. Antanasia. Lucius caminhava de um lado para outro, as mãos cruzadas às costas e a cabeça baixa, sem dúvida pensando em tudo o que nós, que ele, havíamos acabado de ler em voz alta em todos os livros antigos que determinavam quem fazia o que quando um vampiro era destruído, afinal não havia polícia oficial para os mortos-vivos. Sentada no sofá de couro, eu seguia com os olhos para lá e para cá, contando todas as vezes que ele pisava em um ponto escuro no tapete turco. Uma nódoa de sangue que nenhuma lavagem parecia capaz de remover. Era como se Vasile, o tio de Lucius que ele havia destruído naquele local, se recusasse a nos abandonar. E então, no instante em que pesou naquela mancha pela 54ª vez, Lucius se virou para mim, arqueou uma das sobrancelhas escuras e me causou um choque ao sugerir a pergunta que eu não descobrira como fazer sem que parecesse que estava duvidando da inocência dele. E eu não duvidava. Você não quer perguntar onde eu estava ontem à noite, Jéssica? Capítulo 28. Antanasia. Não, Lucius, garanti. Não preciso perguntar. Ele sorriu e veio se sentar perto de mim. Abri espaço, mas ele segurou minha mão, prendendo-me ao seu lado. Isso é interessante, porque estou enxergando a pergunta em seus olhos há pelo menos uma hora. Fiquei vermelha. Lucius, não. Tudo bem, garantiu ele. Assim como os outros, você me viu ameaçar Claudio. E, diferentemente dos demais, que vão suspeitar baseados apenas nisso, você entrou neste escritório tarde da noite e não me achou aqui. Arregalei os olhos. Como você sabia? Lucius sorriu de novo. Eu não vigio você, Jéssica. Quando fui para o quarto e dispensei Emilia, ele mencionou que você havia me procurado aqui e que não me encontrou. Ele ficou sério. E você nem sentiu quando eu a ajeitei na cama, por isso imagino que não faça ideia de que horas eram quando me juntei a você. É. Sim, dormi pesado ontem à noite. Depois de ver outra estaca na cama. Aquele sentimento horroroso de mau agouro estava retornando, e eu me esforçava para afastá-lo. Mas não ajudou em nada quando Lucius acrescentou. O fato de eu ter destruído alguém antes, seu olhar foi para a mancha no tapete. Inclusive outro tio, um ato pelo qual fui julgado. Tenho certeza de que nada disso ajuda a aplacar as suspeitas de qualquer pessoa sobre meus atos ontem à noite. Então onde você estava? Não porque eu não confie em você.
Mas se os anciões vão fazer perguntas, eu deveria saber. Lucius apertou minha mão. Você tem certeza de que confia em mim? O olhar dele obscureceu. Porque eu avisei, nesta mesma sala, que sempre seria um príncipe vampiro e sempre seria traiçoeiro. Tenho certeza de que usei essa palavra, pois me lembro daquela noite mais nitidamente do que de qualquer outra, afinal foi a pior, e a melhor, de minha existência até agora. Encarei os olhos muito sombrios de Lucius, nos quais eu captara aspectos ainda mais sombrios de seu coração. Eu sabia que ele era capaz de coisas que me causavam calafrios, tanto no bom quanto no mau sentido. Sem dúvida, ele era capaz de destruir outro vampiro, e não hesitaria em fazê-lo. Ele nem sequer piscou, permitindo que eu lhe examinasse a alma. Mas Lucius só destruiria outro vampiro se isso fosse inevitável, justo e lícito, segundo o código que ele espera estabelecer de forma mais adequada em nosso reino. Confio em você, Lucius, declarei. Não importa onde você esteve ontem à noite. Sei que não destruiu Claudio. Havia muito mais assuntos a discutir antes da reunião com os anciões, mas eu me esqueci de todos eles, inclusive da sugestão de Ilenia, de pedir que todos mostrassem as estacas. Quando Lucius se inclinou, me beijou e disse: Obrigado por sua fé, Jéssica. Temo que seja a única confiança que tenho agora, e vou precisar dela nos próximos dias. Mindy também acredita em você. Aquilo soou bobo quando falei, porque, sério, o que o apoio dela significava? Ela nem era vampira, quanto mais uma anciã. Mas Lucius sempre gostara de mim e pareceu grato. Ela tem bom coração. E deu um sorriso torto. Talvez ela possa depor a meu favor se eu precisar do que vocês, americanos, chamam de testemunho de caráter. Tenho certeza de que garantiria aos anciões que eu sou maneiríssimo, ainda que eles não façam ideia do que isso signifique. Ah, Lucius! Eu estava rindo, mas também morta de medo diante da lembrança de um possível julgamento, então me inclinei e lhe dei um beijo. Encerramos a conversa aí, mas foi como se tivéssemos continuado a conversar enquanto prosseguíamos com o beijo, terno porém profundo. De vez em quando nos afastávamos para fitar os olhos um do outro, e fiquei tão envolvida nos braços dele, tão perdida na sensação de seus lábios nos meus e em nossa comunicação silenciosa mas intensa, que vários dias se passaram e só então notei que ele acabou não me contando onde havia estado naquela noite. E aí já era tarde demais para perguntar qualquer coisa. Capítulo 29. Antanasia. Então todos concordam que vamos sepultar Claudio daqui a 5 dias? Perguntou Lucius aos anciões. Em seguida fechou a agenda com capa de couro que usava nas reuniões, porque o laptop que tinha tentado levar uma vez irritar alguns vampiros da época dos papiros e dos tinteiros. Estamos de acordo em relação a isso? Sim, sim. O murmúrio de concordância percorreu a mesa e cabeças grisalhas assentiram. Soltei o ar, e pareceu que eu o prendi havia horas. Nem tinha percebido como estava tensa até a reunião parecer se desenrolar sem incidentes. Talvez, sem Claudio, houvesse menos probabilidade de os anciões criarem problemas. Olhei para Lucius. Ou será que estavam todos apavorados com a perspectiva de sofrer o mesmo destino de Claudio caso discordassem? Definitivamente havia um sentimento silencioso de desconfiança naquela sala. Obrigado a todos por terem vindo depois de uma convocação tão em cima da hora. Acrescentou Lucius. Antanasia e eu vamos mantê-los informados enquanto determinamos os próximos passos do inquérito desse crime. Minha respiração se normalizou mais e consegui oferecer um sorriso trêmulo a Dorin,
que parecia compartilhar de meu alívio, sem dúvida porque Lucius não o havia colocado na berlinda. Ou talvez só estivesse feliz porque mais ninguém tinha sido assassinado. Toda a pauta havia girado ao redor da garantia de que realizaríamos uma investigação meticulosa e da decisão sobre a data do enterro de Claudio, pois precisávamos dar tempo para a notícia de sua destruição se espalhar por toda a rede mundial de boatos, já que não havia jornal, quanto mais uma rede de TV como a CNN ou mesmo um site voltado ao público dos mortos-vivos. Lucius sentou-se e declarou: "A sessão está encerrada." Mas, claro, meu alívio foi prematuro. O que exatamente esse inquérito vai implicar? Perguntou Flávio Vladescu. E quem exatamente vai conduzi-lo? Ah, não. Remexi-me na cadeira para procurar Flávio e meu coração se apertou. Ele sempre fora. Ofuscado pelo irmão mais velho, Claudio, mas estava claro que agora era sua vez de se destacar. Tal como Claudio havia ascendido ao poder após a morte de Vasile. O vampiro magricela, de nariz aquilino, impertigou-se mais um pouco e tamborilou na mesa, os dedos magros e nodosos, do mesmo jeito que seu irmão costumava fazer. E Vasile, antes deste? Tive um lampejo de desconfiança. Será que há alguma chance de Flávio ter algo a ver com a destruição de Claudio? Fiquei observando o vampiro caçula saborear seu novo status enquanto também tentava parecer enlutado, e aquela possibilidade me pareceu plausível. Como você sabe, nossas leis relativas à punição são amplas, lembrou Lucius ao tio. Mas a investigação tem sido praticamente ignorada. Somente a suspeita tem bastado para levar as turbas a fazer justiça. Ele me olhou. Antanasia e eu queremos estabelecer um protocolo mais moderno e empírico. Só pedimos tempo para discutir o que deverá acontecer em seguida, para que possamos colocar a questão em votação. Mesmo odiando atrair atenção, assenti para apoiar o plano. Nós com certeza concordávamos que a justiça dos vampiros enfatizava demais a vingança e a pressa em levar os suspeitos a julgamento, e, em consequência, a estaca. E a coisa mais próxima de uma corporação policial que possuíamos eram vampiros que mais se assemelhavam a caçadores de recompensa, escolhidos por sua natureza especialmente implacável. Permaneçam tranquilos, a destruição de Claudio não cairá sem resposta, acrescentou Lucius. Mas Flávio não pareceu tranquilo. Parecia estar com raiva, e olhou ao redor, buscando apoio. Nenhum de vocês é corajoso o suficiente para falar o que todos estamos pensando? Que aquele que afirma acreditar na lei foi o último a ser visto discutindo. Senti o medo borbulhar dentro de mim e lutei para mantê-lo sob controle. Foi assim que tudo começou naquele dia. Tenha cuidado se for fazer acusações, interrompeu Lucius, lançando um olhar incisivo de advertência para o tio. Este não é o lugar nem a hora. Prometo que descobriremos quem cometeu esse ato. Como? Pressionou Flávio, querendo detalhes. O que implica esse tal processo? Empírico? Embora Lucius já estivesse abrindo a boca para responder, ainda não tínhamos um processo, e eu imaginei toda a situação fugindo ao controle, do mesmo jeito que havia acontecido com Claudio. Foi provavelmente por esse motivo que, apesar de mal ter falado uma palavra durante qualquer um dos encontros com os anciões, eu soltei. A primeira coisa que pretendemos fazer é pedir que cada ancião mostre sua estaca. Flávio pareceu chocado ao me ouvir erguendo a voz, mas girou e perguntou muito rápido. Quando, Antanasia? Eu não havia pensado nisso, mas precisava dizer alguma coisa. E, quanto antes, melhor. Amanhã. Vamos nos encontrar aqui a esta mesma hora. Houve um silêncio mortal à mesa.
Presumi que todos estivessem atordoados por eu enfim ter anunciado alguma coisa. Então, de repente, em vez de sons de repúdio, ou mesmo de gargalhadas à minha custa, como eu meio que esperava, ouvi murmúrios de aprovação e vi cabeças assentindo. Apesar das circunstâncias terríveis, senti uma onda de alívio que beirava o orgulho. Eu enfim tinha feito alguma coisa certa na função de princesa, e olhei para Lucius em busca de aprovação. Mas quando o encarei percebi que ele não achava minha sugestão tão fantástica assim. E, apesar de ter me apoiado publicamente, dizendo, faremos como Antanasia determinou e vamos nos encontrar amanhã ao crepúsculo, percebi que desta vez eu de fato tinha feito besteira pelo modo como ele coçou o queixo antes de acrescentar que a reunião estava encerrada. Eu só não conseguia deduzir por quê, já que meu plano, quer dizer, o plano de Lenia, para determinar quem havia destruído Claudio parecia bastante infalível. Capítulo 30. Lucius. Para e surfista noturno 3@freev.net. De lvvladescu@eurone.web. R. Desculpe o tom brusco e a ordem mais concisa ainda, e se você ainda não embarcou para a Romênia, conforme já desconfio, afinal você é um Vladescu nobre, sua presença no castelo é exigida agora. L. PS. E não precisa trazer nenhum de seus poucos pertences. Meu alfaiate está preparando um terno para você usar no enterro, já que pode ser chamado a servir como meu suplente, o equivalente de padrinho para um enterro, pois há uma grande possibilidade de meu comparecimento se provar impossível. Capítulo 31. Mindy. Obrigada por ter trazido isso, disse Jace, bem baixinho. Ela estava com a cabeça abaixada e beliscava a cobertura de caramelo de seu bolinho predileto. Às vezes fico realmente com fome aqui. Estiquei-me no colchão onde estávamos sentadas de pernas cruzadas, do mesmo jeito que costumávamos ficar na cama de Jace na Pensilvânia, e peguei outro pacote de bolinhos. Como você pode passar fome aqui? Os empregados não trazem tudo o que você quer? Jace ergueu os olhos, que estavam vermelhos e cansados. Não sei falar com a cozinheira. Às vezes, se Lucius não está por perto, eu simplesmente não como. É mais fácil. Olhei para minha amiga como se ela fosse maluca. Jace, você precisa comer. Ela estava magra, tipo tamanho 38. Talvez 36, o que era magra demais para ela. Eu sei. Mas mesmo assim ela continuou só beliscando a cobertura. Fitei-a por um segundo e perguntei. Ainda está chateada por causa da tal reunião? Você não viu a cara de Lucius quando solicitei uma apresentação das estacas, repetiu ela. E depois, quando todo mundo já tinha saído, ele ficou todo distante e disse. Precisamos conversar depois. Ela olhou para mim, arrasada. Nunca é bom quando um cara diz, precisamos conversar. É verdade, e também não é bom quando as garotas dizem isso. Eu mesma tinha dito a frase fatídica em todas as vezes que rompera com Raniero. Mas Jace e Luke não iriam romper. Ela afastou o bolinho e deu um suspiro enorme. Não sei o que fiz de errado. Você ouviu aquela sua prima. Esse foi o seu erro. Eu bem que queria dizer isso, mas não falei nada. Só fiquei olhando para minha melhor amiga, que eu conhecia desde que a gente era criança, pensando que embora nunca tivéssemos sido populares, ela sempre fora muito segura de si. Era estranho ver como o cargo de princesa e o relacionamento com o marido por quem a maioria das garotas mataria estavam arruinando toda aquela autoconfiança. Fala sério. Cadê aquela garota que colocou um vestido preto chiquérrimo, chegou ao baile?
de Natal e roubou Lucius Vladescu da líder de torcida mais maligna do mundo? Estou fracassando nisso. Ela enterrou os dedos nos cachos dos cabelos. Nessa coisa toda. É frustrante demais. Geis, você nunca fracassou nem em uma prova da escola, lembrei a ela. Vai ser uma princesa incrível. Só precisa de um tempinho. Esse é o problema, eu não tenho esse tempo. Pus a mão em seu joelho magrelo demais e o sacudi. Geis. Desculpa jogar tudo isso em cima de você, Mindy. Mas estou com dificuldades mesmo. Depois ela assumiu uma expressão esquisita e perguntou, sussurrando, você acreditaria se eu dissesse que comecei a enxergar coisas por aí, às vezes? Parei de lamber o chocolate dos dedos. O quê? Acho que estou tendo alucinações, por causa do estresse. Deixei meu bolinho cair, enchendo o cobertor de veludo de migalhas. O que você está vendo? Geis me olhou, como se quisesse sacar minha reação quando respondesse. Uma estaca. Eu vejo uma estaca. E juro que é de verdade. No começo não pensei muito nisso, mas... Uau! Eu não era psiquiatra, mas acreditava em visões e sonhos. O que você acha que isso significa? Nada, só que estou exausta. Ela tentou rir. Mas Lucius diz, pelo menos acho que ele disse, que sonhar com uma estaca significa traição. Traição. Eu não conhecia muito bem o círculo de vampiros de Geis, mas entendia as pessoas. Mortas vivas ou não. E então me veio à mente um punhado de rostos. Mas não tive a chance de mencionar nomes porque alguém bateu a porta, e Luke entrou sem ao menos verificar se estávamos vestidas. Era provável que tivesse outras coisas na cabeça. Peço desculpas por interromper a reunião de vocês, Melinda Sui. Ele veio até a cama e estendeu a mão. Mas está ficando muito tarde e preciso de minha esposa. Ele arqueou uma sobrancelha para Geis, exatamente como Raniero costumava fazer comigo. Era, tipo, um lance dos Vladescu. A única semelhança entre Lucius e Rony. Se você estiver pronta. Geis descruzou as pernas e me lançou um olhar do tipo lá vamos nós. Mas disse a Luke. É? Sim, estou pronta. Daí ele ajudou a se levantar da cama, e quando Geis ficou de pé ele fechou os olhos, curvou-se e beijou o topo da cabeça dela, e foi, tipo, a coisa mais fofa que eu já tinha visto. Quer dizer, quando eles se casaram foi bem intenso. Havia fagulhas voando para todo lado. Mas quando ele fez aquilo, foi a coisa mais romântica de todos os tempos. Depois ele abriu os olhos e me disse, tal como Geis dissera. Tenho certeza de que você está em segurança, Melinda. O que quer que esteja acontecendo aqui, não tem a ver com você. Mas vou deixar Emilian, o guarda de Antanasia, à sua porta. Ele olhou para Geis. Porque você estará segura comigo. Quase suspirei. Ele é tão protetor. Quero muito um cara assim. Geis olhou para Luke e fez que sim com a cabeça. Boa noite, Min, despediu-se ela. Obrigada de novo por ter vindo. E por ter ficado. Então me lançou um olhar cúmplice. E, por favor, não se preocupe com a coisa que mencionei. Só estou dizendo bobagens porque tenho estado cansada. Claro, Geis. Confirmei. Mas eu não esqueceria nada do que ela disse. Na verdade, eu iria começar a procurar estacas no significador dos sonhos.com assim que encontrasse um computador. Boa noite para vocês. Durma bem, disse Lucius. E, se precisar de alguma coisa, fale com Emilia. Com certeza, prometi. Quer dizer,
eu sempre quis um serviçal, mesmo que Gês não quisesse. Então peguei meus bolinhos, lambi a embalagem, fiquei olhando o príncipe Lucius e a princesa Gês saírem, e soube, sem ao menos um tiquinho de dúvida, que estava certa ao arrar para Gês que Luke era inocente. Porque, só pelo modo como ele havia lhe beijado a cabeça e segurado a mão dela, eu tive certeza absoluta de que ele jamais se arriscaria a arruinar o que possuíam. Mas alguém estava causando uma encrenca para os dois, e isso estava começando a me deixar irritada. Capítulo 32. Antanasia. Lucius, você queria conversar? Indaguei enquanto seguíamos de mãos dadas pelo castelo escuro, em silêncio até então. Ele está quieto demais. Daqui a pouco, respondeu ele baixinho. Ainda parecia preocupado, e eu fiquei mais preocupada ainda. Essa conversa vai ser ruim. E por que inventei de contar a Mindy que estava vendo coisas? Não quero que nem mesmo minha melhor amiga saiba disso. Continuamos andando pelos corredores iluminados somente pelos raios de luar que entravam por janelas ocasionais, e, como sempre, deixei Lucius me guiar. Presumi que estivéssemos indo para nosso quarto e quase não prestei atenção no caminho. Mas depois de uns 5 minutos virando esquinas e tropeçando nos degraus minúsculos e aparentemente inúteis distribuídos por tudo que era canto de nossa casa, percebi que não íamos para o quarto, localizado a não mais do que 2 minutos de distância do de Mindy. E, mesmo não achando que houvesse motivo para sussurrar, perguntei baixinho. Para onde estamos indo? Ele não respondeu, mas apertou minha mão, os dedos tensos em volta dos meus. Lucius? Arrisquei perguntar de novo, depois de dar voltas por mais uns 3 minutos, durante os quais tive a sensação de estarmos descendo, apesar de os degraus minúsculos serem tão aleatórios que era difícil ter certeza. Eu não queria sentir medo, estava com meu marido, que me protegeria com sua própria existência, mas os corredores pareciam estar ficando mais escuros, e mais mofados também, como se poucos vampiros se aventurassem naquela área onde estávamos. Aonde nós? Insisti. Mas antes que eu pudesse concluir, ele parou, e mal consegui notar, bem em frente ao meu nariz, uma porta muito estreita. Parecia quase uma fenda preta na pedra. Como a tampa de um caixão pregada na parede. Uma luz fraquíssima escorria aos nossos pés, como se Lucius tivesse estado ali antes e iluminado o que quer que me aguardasse lá dentro. Havia algo de agourento naquela luz pálida, como as chamas infernais no tribunal, e eu de fato tentei soltar nossos dedos e dar um passo para trás. Mas Lucius me segurou e disse: Preciso lhe mostrar algo, Antanasia. Ele fez uma pausa, depois, demonstrando algo similar à relutância, acrescentou, algo que eu deveria ter mostrado há muito tempo, talvez antes de você se casar comigo. Então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele estendeu a mão, abriu a porta e me fez passar pelo portal alto e estreito, a mão em minhas costas a de me tranquilizar, o que não me impediu de arfar e dar um passo para trás enquanto perguntava baixinho. Lucius, que lugar é esse? Capítulo 33. Antanasia. Como uma americana que nem sabia direito o nome de seus bisavós, eu ainda achava difícil compreender até onde a linhagem vampira de Lucius remontava. Mesmo tendo preenchido em nosso casamento a grossa genealogia que ele tanto priorizava, acrescentando meu nome a uma lista de mortos-vivos que datava de milhares de anos, jamais captei de fato a ideia de uma família que media o tempo em milênios e que incluía membros vivos que poderiam ter esbarrado em Aristóteles, Henrique VIII ou Aníbal enquanto este cruzava os Alpes. Não, os conceitos vampirísticos de história, legado e patrimônio não penetraram de fato em minha mente até eu ver a herança medida em estacas.
Lucius, isso é espantoso? Inacreditável? Nojento? Sim, a câmara de Miss, a sala das estacas, é tudo isso, concordou ele, sem dúvida lendo minha mente, como eu às vezes achava que era capaz de fazer. É tudo isso e muito mais para mim. A sala era pequena, com tamanho suficiente para apenas 2 ou 3 ocupantes e uma mesa no centro, mas o que lhe faltava em tamanho era compensado em armamento. Praticamente cada centímetro livre de parede tinha um suporte com uma estaca, a ponta voltada para baixo, de modo que toda a sala parecia a mandíbula superior de um grande tubarão branco. Talvez mais apavorante ainda. Quase senti que estava sendo comida viva quando me arrisquei a dar um passo à frente, amedrontada mas também curiosa. Estou em um museu da destruição. Cada uma dessas estacas pertenceu a um Vladescu que foi destruído, explicou Lucius, se posicionando atrás de mim e pondo a mão no meu ombro. Em determinada época, cada arma foi uma posse valiosa. Ele estendeu a mão, passando por mim, e apontou para um pedaço minúsculo de papel amarelado abaixo de uma delas. Veja, o nome do dono e a data de sua destruição. A sala estava iluminada por 2 velas apenas, e me inclinei para mais perto, tentando ler, mas o nome estava escrito em algum precursor do alfabeto cirílico, perdido havia muito tempo, e eu não chegava nem perto de decifrá-lo. Mas reconheci a data, 53 depois de Cristo. Também reconheci a mancha nítida que subia até a metade da arma e que me dizia que o dono da estaca havia utilizado, provavelmente mais de uma vez. Hipnotizada, soltei-me da mão de Lucius e comecei a avaliar cada artefato com mais atenção, acompanhando as datas que aumentavam: 358, 765, 822. Apesar de usadas em diferentes eras, as armas não mostravam qualquer evolução. Cada uma não passava de um pedaço de madeira rústico e aado. Era como se o projeto fosse tão eficaz que não houvesse motivo para atualizá-lo. Encolhi-me, observando uma leira de pontas manchadas. Qualquer uma daquelas faria o serviço. Então parei e espiei com mais atenção, detendo-me em um grupo de estacas da Idade Média. Ali havia pequenas distinções. Desenhos esculpidos na parte que servia como cabo. Iniciais gravadas. Reentrâncias gastas por dedos antigos, de épocas ainda mais violentas, quando os vampiros teriam andado constantemente com suas estacas. Lucius ficou parado em silêncio, permitindo que eu explorasse os objetos, e fui andando em sentido horário, sem saber direito como me sentia em meio a tanta história, e tanto sangue antigo. E então, quando estava quase no M daquela coleção bizarra, arfei assim que li Valerio Vladescu perto de uma data próxima do 1º aniversário de Lucius. Então meu olhar foi atraído por outro nome familiar, perto da única estaca dentro de uma caixa de vidro. O quê? Virei-me para Lucius, perplexa. Por que a estaca de Raniero está aqui? Ele está vivo. Foi seu padrinho. Lucius veio para perto de mim. É uma história para outra ocasião. Uma longa história, que vou contar quando tivermos algumas horas de folga em alguma noite de inverno igualmente longa. Olhei de novo para o nome Raniero Vladescu Lovato, e para a estaca do pacifista, que estava coberta de sangue, e abri a boca para insistir que queria ouvir aquela história imediatamente. Mas quando me virei de volta para Lucius, ele estava pegando minha mão de novo e a expressão em seu rosto fez com que eu decidisse esperar. E mesmo tendo adivinhado o que ele realmente queria me mostrar naquela sala, meu coração bateu mais forte quando me levou à mesa onde havia uma caixa preta e lustrosa que se assemelhava a um pequeno caixão. Um caixão dentro do caixão no qual havíamos entrado. Eu sabia o que havia sob a tampa daquela caixa antes mesmo de ele abri-la, e olhei para meu marido.
Então é aqui que você a mantém guardada? Ele assentiu, o cabelo brilhante reluzindo à luz das velas. Sim, Antanasia. Em geral ela fica aqui. O fato de ele usar meu nome oficial, mesmo sabendo que estávamos a sós, me pareceu estranho, tal como sua ênfase no em geral, e eu inclinei a cabeça, ficando mais tensa ainda. Por que, Lucius? Por que está me mostrando isso agora? O que isso tem a ver com o erro que eu cometi na reunião, seja ele qual for? É incomum uma vampira usar uma estaca, prosseguiu ele, respondendo de seu modo tortuoso de sempre à minha pergunta incompleta. Se você soubesse ler cirílico, perceberia que não há nomes femininos nestas paredes. Ele pousou a mão na caixa. Mas estes são novos tempos, e você é igual a mim, Antanasia. E pode ser chamada a agir como tal, de um modo que suas predecessoras, com exceção de sua mãe biológica, jamais teriam sonhado fazer. Mihaela foi a primeira a governar como uma verdadeira rainha, e você tem a força dela dentro de si. Balancei a cabeça e recuei de novo, não gostando nada do rumo da conversa. Não, Lucius. Eu realmente nem poderia sonhar em usar uma estaca, não importa o que minha mãe tenha feito. Mas Lucius assentia, me contradizendo. Sim, Antanasia. Se algo me acontecer, você precisa saber onde isso está, e se acostumar a senti-la na mão. Se algum dia precisar dela, você não vai desejar ter dúvidas, nem hesitar. Ele fez uma pausa, então acrescentou, e há outro motivo para você precisar ver isso agora. Então, enquanto eu ainda tentava processar o que ele queria dizer, porque estou passando subitamente de princesa que nem pode participar de um julgamento para aulas de uso de estaca. Ele levantou a tampa da caixa e eu franzi o nariz ao sentir um cheiro muito poderoso, irreconhecível, que me deu ânsias de vômito por mais de um motivo. Era o cheiro de deterioração. De podridão. Do sangue de Claudio.